simplesmente o melhor ator que tem pelos 30 anos aí, vamos dizer, né? É Nicolas Cage. É o filme que ele está proporcionando aí pro final de semana, Perigo em Bangkok. Ele vai estar fazendo o papel de Joe, um assassino profissional, que até então é solitário, não tem companhia nenhuma, não tem ajuda nenhuma, né? E carrega consigo, ele tem como princípio ser um agente que trabalha sozinho, né? Não tem amizades, não tem elo familiar, não tem pessoas que ele acaba se apegando. E no filme ele acaba fazendo a primeira missão dele, executando uma pessoa que ia fazer um depoimento, no começo do filme isso daí. E esse filme é meio que parecido com Um Assassino a Preço Fixo, filme do Jason Statham, filme também muito bom, que posso indicar para vocês. E até então ele, depois que comete esse assassinato aí, ele sai da onde ele estava, depois de cumprir a missão dele, e vai para Bangkok. E até então não tem muito o que dizer, né? Bangkok é um lugar que até então, para mim, eu acredito que a Tailândia oferece muitas coisas legais, né? Principalmente quando você deseja gravar algum filme, ou passar férias, ou buscar algum tipo de cultura, né? Eles têm bastante coisa interessante lá. E até então ele chega na Tailândia, acaba recebendo algumas missões a ser feitas, e nisso daí ele vai precisar de um ajudante, que no primeiro trecho do filme ele tem um ajudante, porém ele mata esse cara, para não deixar rastro e nem ter aquela coisa de se apegar, né? E o cara até então queria trabalhar com ele. Até então ele acaba fazendo uma ligação com um rapaz chamado Kong, e esse rapaz ele acaba prestando esse serviço para ele de entregar a mala com os nomes, fotos e objetivos de cada missão. E o cara que contrata ele vai passando sempre esses objetivos cada vez mais perigoso. E nisso daí ele conhece uma moça chamada Fon. A Fon ela acaba mostrando para ele um lado mais frágil, um lado mais delicado. Uma moça que até então, pelo fato de ser muda e ter o trabalho dela ali na farmácia, ele no começo fica meio perdido. Não entende que ela tem essa questão aí, e ele busca conversar com ela no começo, mas ele fica meio perdido. E ele se encanta pelo jeito dela, de tratar ele, da forma como procura se comunicar. E nisso daí ele passa a ter uma aproximação maior. Ele chama ela para jantar, acaba indo na casa dela, conhecer ela, a família dela. E nisso daí conhece a mãe dela e tal. Ele acaba inventando que ele é banqueiro numa cena lá. A mãe dela pergunta se ele trabalha e o que ele trabalha, ele fala que ele é banqueiro. E nessa parte pra frente aí, ele acaba ensinando o Kong por aprender sobre o trabalho dele, até porque fica sabendo que tipo de serviço que ele faz. E ele ensina o rapaz a atirar, ensina o rapaz defesa pessoal, ele a observar as coisas em volta. E nisso daí ele acaba criando um elo, querendo ou não, né? Que era a coisa que tinha esse princípio para ele não se apegar a ninguém. E ele passa a tratar com confiança tanto o Kong, o rapaz que presta serviço para ele, quanto para Fon. A Fon seria, no caso assim, a pessoa que ele acaba se apegando a mais, né? E o que eu posso estar dizendo para vocês aí do trecho principalmente do finalzinho do filme aí, ele acaba se metendo numa confusão muito grande, né? Ele ameaça matar a esposa do cara que contratou ele, e essa parte aí que ele ameaça, ele cria uma inimizade muito grande, né? E o cara acaba mandando matar ele, busca ir atrás dele de todas as formas, ele acaba explodindo a própria casa para não deixar vestígio e tal.
Como a FOM acaba descobrindo, por conta dele ter matado 2 pessoas literalmente na frente dela, ela tava de costa no momento, mas aí quando ela vira, que ela põe a mão e sente que tem sangue na roupa dela, ela vê ele matando 2 pessoas que tinham sido contratadas para eliminar ele. Ela fica transtornada, coitada, fica completamente desapontada com ele, né? E nisso daí ele acaba, de certa forma, perdendo um pouco, né, a esperança e tal. De tudo que ele vinha fazendo, ele acaba refletindo. E no final do filme ele encontra o cara, que até então seria o criminoso que contratou ele para fazer essas coisas. E ele acaba metendo uma bala, literalmente, na cabeça do cara e dele. Ele se abraça ao cara e atira. É um filmaço, é aventura pura. Tem muita adrenalina no filme. É uma coisa que o Nicolas Cage não deixa escapar, é isso, né? Sempre entrega os melhores papéis aí dos filmes dele, os melhores filmes, literalmente 60 segundos e outros mais aí, sempre em alta aí, né? É um excelente ator e o que eu posso dizer é isso, né? Filme do Nicolas Cage é sempre 10, né? Motoqueiro Fantasma também tem, né? É um baita do filme aí. Queria agradecer a todo mundo aí que tem assistido os vídeos do canal. Até a próxima.